Galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de reviews aqui do canal. Separei materiais legais para comentar com vocês. O primeiro deles é Astro City, Vida na Cidade Grande, volume 1 da editora Panini. Preço de R$ 23,90, 196 páginas e compila 6 primeiras edições dessa obra. Ela é escrita por Kurt Busiek e desenhos do Brent Anderson e capas do Alex Ross. Essa série ganhou alguns Eisners, ou seja, você vai comprar e não vai se arrepender, porque o mínimo de qualidade, obviamente, ela vai ter. Com relação ao contexto dessa história, é importante frisar que ela é escrita pelo Kurt Busiek, que é o mesmo autor de Marvels. Ele que escreveu essa obra junto com os desenhos do Alex Ross. É uma obra-prima que tem aquela arte maravilhosa. E nessa história em Marvels ele usa um fotógrafo para retratar o universo Marvel, né? Aquela parte de maravilhas, literalmente Marvels, maravilhas sobre a cabeça dos cidadãos comuns. Vê o surfista prateado voando, tocha humana, de repente aparece o Hulk quebrando tudo, o Homem-Aranha colado num prédio. Então seria a visão das pessoas comuns em relação ao deslumbre dos heróis no universo Marvel. Já aqui o Busiek muda um pouco o foco e coloca os heróis como parte do cotidiano das pessoas. Então não é aquela coisa de, nossa, olha, apareceu o Batman, apareceu o Superman. Não, eles são meio que comuns dentro da cidade, as ações deles são comuns. Não que eles não sintam uma certa idolatria por parte da população. A população adora os seus heróis, mas não é aquela coisa de, nossa senhora, que todo mundo fica deslumbrado a cada aparição de um herói ou de um vilão. Então, claro que há momentos de luta e tal, que a população para, até fica uma coisa meio turística, né? Você fica vendo aquilo ali, nossa, os caras fechando pau e tal, mas depois volta como se nada tivesse acontecido. E aqui são algumas criações, obviamente com referências, tanto na Marvel como na DC, do Kurt Busiek e do Brent Anderson. Por exemplo, esse personagem aqui é o Samaritano. Você vê que ele é claramente inspirado no Superman. E a vida dele é mostrada também como o seu alter ego, o que ele faz, o seu dia a dia. E o dia a dia dele é bem interessante porque foge do que a gente está acostumado a ver nas histórias do Superman. E aqui é mais fácil de você lidar com isso. Ele é praticamente um Superman em tempo integral. Ele é obcecado pelo trabalho dele. Então se ele vê um barulho, assim, uma explosão, por exemplo, ele vai lá tentar resolver. Aí ele já sai de lá, vai para outro lugar fazer outro salvamento. Então ele é um trabalho incessante por parte do Samaritano. Aqui ele chegando para descansar. Então é bem interessante essa abordagem do Samaritano, que é o personagem talvez com maior enfoque dentro dessas histórias do Astro City. Existem outros personagens como Caixa de Surpresas, eu vou mostrar para vocês. Ele aqui, ó, esse cara. Ele parece um tanto ridículo com essa fantasia, mas você lendo a história, você não fica com essa impressão. Você tem uma impressão realmente que ele é um personagem super, hiper, mega respeitado. E aqui nessa abordagem a gente tem um cidadão que consegue descobrir a identidade secreta dele. Mas ele começa a fazer vários questionamentos e começar a analisar a situação caso ele revele quem seria esse herói. Né? Ele vai chegar para um líder da máfia e vai falar, ó, o Caixa de Surpresas é fulano. Aí o cara, obrigado, mata ele, porque ninguém vai poder mais saber disso a não ser eu. Então ele começa a cogitar diversas possibilidades. Um material muito interessante, uma escrita, uma aula de contar histórias do Kurt Busiek. Cada história é uma história fechada. Depois tem uma história aqui do encontro do Samaritano com a Vitória Allada. A Vitória Allada seria uma espécie de Mulher Maravilha, né? Como vocês podem ver aqui, e os dois se encontrando, comentando sobre a vida dos dois, até que uma hora os ideais deles não batem, né? E rola uma pequena discussão entre eles. Mas é um material belíssimo de se ler, uma história calma, tranquila, com bons roteiros, a arte do Brent Anderson muito boa também. E aqui a gente vê as capas do mestre Alex Ross. Galera, esse material aqui não merece menos do que a nota 9.2, galera. Material finíssimo e que vale todo o dinheiro investido. O próximo material é Demolidor, Fim dos Dias, volume 2, O Grande Desfecho. Essa série é publicada pela editora Panini ao preço de R$ 18,90. Esse volume encerra a série Ends of Days, compilando as edições 5 a 8 e mais uma edição complementar, um What If, né? O que aconteceria se a Karen Page continuasse viva. Bom, galera, vamos adiantar para vocês o seguinte, já rolou a resenha do volume 1, eu vou abordar o volume 2, mas eu já adianto para vocês
que essa série não é para leitores novatos. Por quê? Porque leitores que não conhecem o Demolidor vão ficar perdidos com relação às referências, porque são citados fatos passados envolvendo a mitologia do Demolidor, assim como referências a personagens que pertencem a esse universo do Homem Sem Medo. Então você vai ficar meio boiando e não vai entender todas essas referências. E o legal dessa série, pelo menos nessa parte foi bem trabalhada pelo Brian Michael Bendis, é com relação a essa parte de fazer referências ao passado, resgatar alguns personagens, fazer um entrelaçamento entre as histórias. Então, nesse ponto fica legal. A história vai abordar o Ben-Urich, né, fazendo uma investigação da morte do Demolidor. Ele foi morto pelo mercenário. Então ele vai atrás de uma palavra que o Demolidor fala quando ele está pronto para ser morto pelo mercenário. Não que ele esteja pronto, né? Ninguém está pronto, mas enfim, o mercenário está em cima dele e ele fala uma palavra Mapone, ou Mapone. E daí isso fica na cabeça do Ben-Urich, que passa a investigar toda essa trama envolvendo essa palavra e a morte do Demolidor. E ele descobre que o Demolidor bancou meio que o Mr. Catra, e enfim. A história, galera, é uma história até de certo ponto legal, eu achei uma história boa, mas um final totalmente broxante e inexplicável. Eu vou abordar para vocês aqui, eu vou avisar quando rolar um spoiler, eu vou avisar spoiler, então pare, também vai ter lá na descrição do vídeo o tempo do spoiler, mas você não se preocupe que eu vou falar para você, ó, spoiler, pare, eu vou falar fim do spoiler, você vai poder começar a ver o vídeo de novo. No volume 1 a gente tem uma abordagem voltada do Ben-Urich com relação ao mercenário. E aqui a gente vai ter o Ben-Urich procurando o Frank Castle, que é o justiceiro que se encontra preso, para fazer uma análise do que aconteceu com o Demolidor e buscar respostas para as perguntas que ele tem. Até a participação de outros personagens, como o Coruja, que até pega a máscara do Demolidor e usa como prêmio. A aparição do Demolidor novamente, mas o Matt Murdock não estava morto? Será que ele voltou à vida ou será um substituto? De qualquer forma, esse substituto ou o próprio Matt Murdock voltou mudado, porque ele é mais violento, ele mata os vilões. E o Ben-Urich está preocupado com isso, aparece o filho do Ben-Urich e tal nessa história, ele comenta que o Demolidor não age dessa forma, e a história vai rolando de forma bem contada, mas o final é decepcionante. Então vamos falar aqui um pouquinho dos spoilers. Descobre-se que na verdade Mapone é a filha do Demolidor com a Viúva Negra. Exatamente, ela é uma espécie de ninja, cega, artista marcial e é a reencarnação do Stick, o antigo mestre do Matt Murdock. Cara, é um finalzinho meio bombástico, né? Porque ela é um personagem que não apareceu do nada ali, né? E a gente tem aqui esse novo Demolidor, que é o filho do Ben-Urich, né? Ele que tá matando os vilões, um Demolidor aí mais agressivo, né? Mas o problema é que ela se apresenta e você descobre que ela é Mapone. E daí você se questiona, mas por que essa palavra levou o mercenário à loucura, né? Ao ponto de se matar? Não que ele já não seja louco, né? Mas você fica se questionando. E um inscrito do canal, o Leandro Silva, até deu uma explicação razoável. Mas se você tentar chegar nos pormenores, você vai ver que ela também não vai funcionar. Mas a explicação é boa. Ele questiona que a hora que o Demolidor está morrendo, né, ele fala Mapone, como fosse por mercenário o seguinte: olha, você destruiu toda a minha vida, você está me matando, mas tem alguém, um legado que eu estou deixando, que é a minha filha, que você não vai conseguir pegar, sabe? Você não vai conseguir destruir tudo, você nem sabe quem é ela e tal. Aí a gente entra num grande problema, né? Porque na história não é mencionado nada sobre o mercenário saber que ele tem uma filha, nada dá indícios com relação a isso. O fato também dele mencionar a Mapone poderia colocar em risco a filha dele, né? O mercenário é um louco, ele poderia ir atrás e descobrir facilmente a identidade dela. E, cara, ficou essa coisa assim, tipo, tá, ele usou uma palavra, fez toda uma história envolvendo essa palavra, uma palavra investigativa. O Michael Brian Bendis, ele sabe escrever muito bem, os desenhos são do Klaus Jansson, né? O artista que trabalhou junto com o Frank Miller. Mas ele faz toda essa história envolvendo o nome e chega no final e você fala, hã? Só isso? Esse final... Então, olha, galera, eu acho que não adianta a história ser bem desenvolvida, é uma história bem desenvolvida, mas também não é magnificamente bem desenvolvida. É uma história boa, legal, na parte de desenvolvimento, mas com um final de merda. Então, assim, que nota que eu dou pra esse material aqui? Eu dou uma nota 8. Na lata ali, 8. Nada mais do que isso. Se me perguntasse, recomenda para novos leitores? Não. Tá? Recomenda para leitores antigos?
Se você for fã do Demolidor, vale a pena. Se você não for, passa em branco, que é um material que não vai fazer diferença nenhum pra vocês. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima.